Olá, meus caros, vamos conversar mais um pouquinho sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre aquelas situações em que o contribuinte está sujeito à apuração do que a gente chama de ganho de capital. É quando você vende um imóvel ou quando você vende algum outro bem de valor maior, né? E eventualmente pode até ter imposto de renda para pagar. Esse assunto é um assunto bem complicado, viu? Eu vou no vídeo aqui fazer um resumo, mas tem muitos detalhes, muitas nuances aí que podem eventualmente não estar totalmente encaixadas nos exemplos que eu vou dar aqui no vídeo. Aí talvez seja o caso de fazer uma análise individual. Então aí eu vou aproveitar já para fazer a nossa propaganda. Se você desejar, nós fazemos esse serviço de preparar a sua declaração do imposto de renda, né? Na verdade, nosso trabalho é maior do que a preparação da declaração do imposto de renda, porque nós vamos analisar as declarações dos outros anos, vamos analisar a documentação que você tem deste ano, vamos te orientar em relação ao teu comportamento e ao teu perfil fiscal para que você tenha poucos riscos de ter problemas com o fisco e, mais do que isso, para que você pague o imposto estritamente necessário, sem pagar mais do que precisa, né? Aí depois vamos preparar a sua declaração do imposto de renda, vamos fazer a entrega da declaração do imposto de renda e vamos também acompanhar o processamento dessa declaração por 5 anos, o que traz muita tranquilidade, porque nós vamos saber se houver algum problema e que tipo de medida precisa ser tomada para corrigir qualquer problema que eventualmente venha a aparecer. Então, esse trabalho é um trabalho bem amplo. Se você quiser contratar, ao invés de você fazer a sua declaração, deixar que a gente faça a sua declaração, basta você escrever para este e-mail, contato@sevilha.com.br. Você lá informa que quer contratar nosso serviço e a gente vai te responder dizendo como é que funciona esse trabalho. Muito bem. Ganho de capital. Vamos falar a respeito desse conceito de ganho de capital para você que vai preparar a sua declaração. Então, a regra é a seguinte, olha, sempre que você vende bens em um determinado mês, em valor superior a R$35 mil, você está sujeito à apuração do ganho de capital. Então o ganho de capital ele não é só para imóveis, ele é para qualquer tipo de bens. Vende um quadro, vende um carro, vende uma joia. Eu estou sujeito, se o valor da venda for maior do que R$35 mil, a fazer a apuração do ganho de capital. Para quem opera no mercado de ações, também tem a mesma situação, viu? Se você vende ações no mês, o total de ações vendidas num determinado mês for superior a R$20 mil, preço de venda, não lucro, preço de venda, você também tem que apurar o ganho de capital que você teve na venda dessas ações. Esses ganhos de capital, especialmente os de bens, eu vou deixar de ações de lado, que é um caso especial, e aí você que precisar de ajuda nos contrata para preparar a sua declaração, mas no caso de venda de bens, esse ganho de capital pode ou não ensejar o pagamento do imposto de renda. Quando eu me refiro de ganho de capital, é a comparação de saber se no momento em que você vendeu um bem, vamos falar de um imóvel, você vendeu um determinado imóvel, se você vendeu com lucro ou sem lucro, comparando ao preço que você pagou quando comprou aquele determinado imóvel. Se você teve lucro, portanto, se você teve ganho de capital, pode ocorrer a necessidade de recolhimento do imposto de renda, dependendo de uma série de circunstâncias. Quero começar dizendo para você o seguinte: vender um bem em um determinado momento, o imposto eventualmente devido pelo ganho de capital na venda daquele bem não é pago na declaração do imposto de renda. Ao contrário do que muita gente pensa. Então, imaginem, eu vendi um bem em agosto de 2015. Eu digo, tudo bem, eu vendi em agosto de 2015. No ano que vem, em 2016, quando eu fizer a minha declaração do imposto de renda em 2016, eu pago o imposto devido sobre o ganho desse capital. Não é assim que funciona. Para ganhos de capital, para vendas de bens, o imposto devido tem que ser pago no mês seguinte à da venda. Você vendeu um imóvel em agosto de 2015, se eventualmente houver imposto a pagar, você tem que pagar o imposto em setembro de 2015, no último dia do mês seguinte, tá bom? Aí você vai me dizer, não, mas eu vendi a prazo. Se você vendeu a prazo, você paga na proporção em que recebeu. Recebeu uma entrada em agosto, parcela relativa ao imposto da entrada você paga em setembro. Recebeu uma primeira parcela em setembro, o imposto devido sobre essa primeira parcela você paga em outubro e assim por diante, sempre no mês seguinte. Então, se você agora, por exemplo, nos procurar aqui na Sevilha, dizendo, quero fazer com vocês a minha declaração do imposto de renda, vendi um imóvel em agosto de 2015 e não calculei o ganho de capital, pode ser que já esteja atrasado o eventual imposto devido sobre aquilo. Muito bem, entendendo o momento, que é o mês seguinte ao da venda e não o momento da declaração do imposto de renda,
Eu vou te explicar como é que você faz para calcular. Tem uma série de regras, tá bom? Para esse cálculo é bem complexo. Minha sugestão, se você quer fazer o cálculo, não quer contratar um especialista para isso, vá até o site da Receita Federal. Em qualquer momento do ano está lá disponível. O site é receita.fazenda.gov.br e lá no site da Receita Federal você baixa um programa que é um programa chamado Ganho de Capital. Se você pesquisar aí na internet, programa de cálculo do ganho de capital, ele já vai te mostrar onde é. Você baixa aquele programa, que é um programa que você instala na sua máquina, e você preenche as informações. O programa vai te pedir que tipo de bem você vendeu, se são ações, se é um bem móvel, se é um bem imóvel, e vai te pedir detalhes, quem comprou, os dados, né, CPF, nome das pessoas que compraram, a data em que você comprou o bem, a data em que você vendeu o bem, o valor que você pagou quando comprou o bem, eu já falo sobre isso um pouquinho mais, e o valor da venda do bem, e aí ele vai te fazer algumas perguntas, se você vendeu bens iguais nos últimos 5 anos ou não, se o bem era um bem residencial e você vai comprar outro bem residencial com aquele dinheiro no prazo de 180 dias, enfim, tem uma série de regrinhas ali que ele vai, a partir disso, calculando se você tem ou não um imposto para pagar, e se houver um imposto para pagar, ele vai emitir as guias para você recolher, porque, como eu já disse, no mês seguinte você já tem que fazer o recolhimento do imposto. Como eu contei, o ganho de capital ele é calculado na diferença entre o preço que você pagou naquele bem e o preço que você vendeu aquele bem. Então, deixa eu te explicar bem claramente para ficar fácil de você entender. Comprei um imóvel, digamos que eu comprei esse imóvel, um apartamento, no ano de 2000. Paguei por esse imóvel lá em 2000, digamos, 200 mil reais por aquele apartamento. De 2000 para cá, nós estamos em 2015, que foi quando eu vendi, em agosto de 2015. Nesses 15 anos, o mercado imobiliário flutuou, aumentou, diminuiu. Muito provavelmente eu não venderei o bem por 200 mil, eu vou vender o bem por um valor diferente disso. A primeira dica, você não muda o valor do bem na declaração. Você vai declarar o bem por 200 mil e vai manter por 200 mil. Você só pode aumentar o valor do bem na declaração do imposto de renda se você fizer reformas no bem que sejam incorporadas ao imóvel. Trocou o piso, trocou parede, trocou telhado, pintou o imóvel. Reformas que estejam incorporadas ao valor do bem e que estejam comprovadas por documentos hábeis, tá bom? Notas fiscais do material, notas fiscais dos serviços aplicados. Você junta todo esse material e vai a cada ano, nos anos em que você fez as reformas, aumentando o valor do bem. Salvo reformas, o valor do bem ficará por 200 mil. Vendi, não fiz reforma nenhuma, vendi em 2015 este bem por 300 mil reais, por exemplo, eu tive um ganho de capital de 100 mil. O imposto pode ser 15% sobre isso, mas talvez eu não pague, porque como eu contei para vocês, tem algumas hipóteses de isenção do imposto. Tá, eu vou dar uma lida aqui na minha colinha, tá bom? Para a gente não ter nenhum problema. Então, primeiro, se você alienou um determinado bem imóvel, que seja seu único bem e cujo valor da venda seja menor do que 440 mil, e que você não vendeu nenhum outro bem nos últimos 5 anos, o ganho de capital está isento. 440 mil é o valor máximo, é um imóvel residencial, eu não vendi nenhum outro bem nos últimos 5 anos, eu estou isento do imposto de renda. Outra hipótese também são os ganhos de capital que eu tive com bens que eu comprei antes de 1969, ou seja, bens muito antigos lá, de 1969. Então, eu também, para esses bens, estou isento do imposto de renda. Tenho que preencher um anexo de ganho de capital, mas não vou pagar imposto de renda. Além disso, eu ganho uma redução do valor do imposto a pagar para cada tempo que eu fico com o imóvel. Quanto mais tempo, quantos mais meses, quantos mais anos eu ficar com aquele imóvel, menos imposto eu pago. Aquele programa de imposto de renda lá do ganho de capital faz essa conta para você e vai te dizer que desconto você ganhou no imposto a pagar. Além disso, se você vender um determinado imóvel e vai comprar um outro imóvel para residencial, os dois, né? Vender um imóvel residencial para comprar outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, você também fica isento do imposto desde que você aplique todo o preço da venda na compra do outro imóvel em 180 dias. Se você não comprar o imóvel, vai ter que pagar o imposto retroativamente. Se você comprar um imóvel de valor menor, tem que pagar um imposto sobre a parcela que exceder o valor da compra do outro imóvel, tá bom? Bom, acho que essas são as principais hipóteses de isenção, mas o programa vai te ajudar a fazer o cálculo. Talvez você queira a nossa ajuda, já disse, escreve para a gente, contato@sevilha.com.br, e a gente diz como é que funciona esse serviço de preparar a sua declaração de imposto de renda, inclusive do cálculo do ganho de capital. Muito obrigado, viu?
Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.